É isso aí, pessoal. Estamos de novo aqui para mais um episódio do nosso podcast, do nosso canal Virgílio Direito Direito, tentando fazer direito o direito, né? Para quem não me conhece, eu sou sociólogo, jornalista, bacharel em Direito, tenho pós em docência para o ensino superior e Direito Previdenciário. Eu estou aqui com uma pessoa que é assim, além de ser uma pessoa super especial como pessoa, uma mulher delicada, uma mulher educada, inteligente, é uma sumidade quando a gente fala de direito, ainda mais o direito previdenciário. Eu não vou nem apresentar, vou deixar que ela se apresenta. Diga aí, Maura. Muito bem, querido amigo Virgílio. Nossa, com tantos aqui, né? Quantas qualidades ressaltadas. Eu só quero dizer que sim, eu sou a Maura Feliciano de Araújo. Né? Estou aqui no Direito Previdenciário já há 30 anos. Nossa Senhora. Sou advogada há 30 anos, militando no Direito Previdenciário há 30 anos. Sou mãe de 2 rapazes. Acho importante a gente ressaltar que antes de sermos aqui profissionais do direito, né? Somos seres humanos comuns. Sim. Né? Então, eu sou mãe, eu cuido da casa, cuido das finanças da minha casa, né? Estou como advogada também, exerço aqui alguns papéis, professora, alguns cargos em instituições, cargos sociais. E esse é um pouquinho da Maura para a gente começar o nosso bate-papo, né? Então, vamos lá. Não vamos perder tempo, porque o direito é amplo, né? Exatamente. E por falar em finanças, eu vou aproveitar essa pegada de finanças. A mulher sempre foi muito mais, como vamos dizer, mais hábil para cuidar das finanças de uma casa, né? Há controvérsias. Há controvérsias. Não, que tem algumas que gastam um pouquinho mais ali numa roupa, no sapato, né? Mas, de forma geral, a mulher ela é bem mais cuidadosa com as finanças, não é? Olha, Virgílio, eu acho que assim, depende, não é? A mulher, ela tem uma característica dela ser assim, mais zelosa com as coisas, não é? Então, assim, primeiro ela veste os filhos para depois ela vestir a si própria, né? Primeiro ela se preocupa, né, com a sua família para depois, então, ela chamar atenção para ela mesma. Faz um pouquinho parte do instinto materno, exatamente. Né? Mas eu devo confessar a você, não é, que eu fui casada durante quase 26 anos e quem administrava as finanças da casa era meu esposo. Então, agora eu, né, realmente eu tive que assumir, né, a habilidade de cuidar das finanças da casa e é uma preocupação diária, né? Ainda mais a gente, no meu caso, eu que sou autônoma, né, eu que sou dona do meu negócio, eu que já acordo todo dia ali com os boletos do mês para pagar. Senhora, e dá-lhe então, boleto. E dá-lhe boleto, né? Então, eu confesso para você que eu estou aprendendo todos os dias a administrar as finanças da casa, porque tudo passava pelas mãos do meu esposo. Então, assim, olha, e aí eu, durante o período de casado, eu costumava dizer o seguinte, que o meu dinheiro era meu e o dele era nosso. Então, o que acontecia? Óbvio, então, que ele acabava administrando tudo. E claro que, né, aquilo, né, a remuneração da Maura servia, lógico, também para dentro da nossa casa, né? Então, algumas despesas eu assumia Então, hoje eu tenho um pouco, sabe assim, é o que eu acabei de falar, é um aprendizado diário lidar com as finanças da casa, porque não tenho ele, a pensão por morte, ela tem um cálculo atualmente muito, né, prejudicial. Né? Então, o que eu percebo da mulher é que, de fato, a gente, assim, é zelosa nesse sentido, né? Os meus filhos estão bem vestidos, quando ele tinha o Toninho, né? O meu esposo está bem vestido, estamos todos bem alimentados, a casa está em ordem. Agora que eu vou olhar para mim. Exatamente, então... E nessa caminhada, você falou que foram 20 e tantos anos de casada, mas só que 30 no direito. Sim. Então você começou um pouquinho antes. Foi. Como que foi esse começo?
Olha, o começo foi assim... Saiu da faculdade, enfiou, botou a cara para bater e vamos embora, ou ficou com receio? Como que foi? Quando eu terminei a faculdade, eu já trabalhava com direito previdenciário, mas de uma forma preventiva. Eu era consultora de uma empresa muito famosa na época, que era IOB, Informações Objetivas. Então, eu fui consultora da área trabalhista e previdenciária. Ali, enquanto consultora, nós tínhamos todas as garantias da CLT, tínhamos um bom salário, né, para a época, né, para a Maura solteira era um salário muito bom. E de repente eu achei que ali, sendo consultora do Grupo IOB, não estava bom, eu queria advogar. Então eu pedi demissão da IOB e junto com a minha amiga, né, que estamos juntas até hoje, a Luciene do Amaral, então nós abrimos o nosso escritório e abrimos do zero, né, porque tanto eu quanto ela e um outro sócio que nós tínhamos à época, a gente não tinha... né, cliente, então a gente teve que literalmente começar do zero, construir captar cliente, né? Exatamente, mostrar o nosso potencial, as nossas habilidades. Então eu confesso para você que os primeiros anos foram muito desafiadores. Então, pelas contas que você fez muito bem, eu tenho uma parte, né, da advocacia ainda solteira, e aí eu confesso para você que o dinheiro ele entrava e saía do mesmo jeito, só gastando, e só depois de casada é que então a gente, né, assume as responsabilidades. Então eu passei a administrar melhor, né, com ali a sabedoria do meu esposo. Mas o começo, pelo menos para mim, foi um começo difícil, porque autônomo, você não tem garantia, você não tem salário, né, você não tem ali aquele fixo de todo mês. Então, todo dia... Nesse começo, você advogava mesmo? Já ia direto para o judiciário? Ou ficou um pouco na área administrativa? Não, a gente encarou tudo o que vinha, né? Os requerimentos administrativos, né, junto ao INSS, porque tanto eu quanto a minha sócia também é ex-consultora da IOB, então a gente tinha, né, esse viés preventivo, então a gente já sabia como identificar o direito do cliente, a gente trouxe para dentro do escritório a parte de assessoria administrativa previdenciária, mas também tudo que entrava no escritório, né, no âmbito judicial, inclusive em todas as áreas, a gente assumia ali à frente. Então, no começo da advocacia, a gente militava no civil, no criminal, no trabalhista. O que aparecesse, vamos embora. Tinha que pagar, né, tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar a linha de telefone, e era só telefone fixo, a gente tinha que pagar as despesas para ir para o escritório. Então, o que entrava, a gente, só se fosse algo assim muito fora do comum, né, ali do nosso dia a dia, mas a gente fazia de tudo. O que aparecesse, vamos embora. Você pegou, então, a era de ouro do INSS com as filas quilométricas, né? Sim, a gente, né, teve esta participação nas filas lá na agência do Tatuapé, que era, né, a agência que a gente mais se direcionava. Ali era o ponto de encontro, né, de vários colegas que militavam no administrativo. Era chegar na agência, no posto, né, lá na nossa época era posto. Eu sou da década de 90, então assim, a gente ainda falava o posto da Previdência Social. Chegava lá 4, 5 horas da manhã. Ficávamos o dia inteiro ali, porque a gente precisava resolver as demandas, e você não conseguia resolver tudo num dia só. No Tatuapé tinha pessoa que alugava o banquinho, né? Tinha que alugava. Mas como a gente não tinha dinheiro, a gente não pagava para ninguém. Não, ficava em pé Era mesmo. A gente mesmo, em pé. Era bom para as pernas. Era bom para colocar o papo em dia, né? Então ficávamos eu e a minha sócia, colocávamos o papo em dia e a gente ficava um dia inteiro. Algumas agências, né? Que nem na Vila Mariana, tinha uma pessoa que alugava a criança para passar na frente da fila. Isso eu nunca vi. E também nunca usei desse argumento, né? Mesmo depois que vieram os meus filhos, eles sempre ficaram em casa. Nunca levou nenhum pequenininho para furar a fila. Nenhum pequenininho. Você sabe que até nas minhas gestações eu não, sabe assim, eu não fazia uso, né? É uma prerrogativa, né? É um direito que ali a gente tem, a gestante, né? As pessoas com crianças de colo. Eu sempre evitei usar isso. Eu tenho para mim que se a nossa sociedade ela fosse evoluída e educada, não precisaria ter isso escrito em lei.
Não precisaria ter plaquinha identificando, exatamente. não é? Já seria natural. Sabe, Virgílio, um episódio que aconteceu na minha primeira gestação, eu entrei indo para o escritório, né? O nosso escritório, enquanto físico, ele sempre funcionou no centro, e eu entrei na estação do Tatuapé, ali naquela composição, e sentei. Sentei no banquinho, que era em tese era para uma gestante. E na outra estação entrou um senhor e falou assim para mim: esse lugar aí é meu. E aí eu falei: nossa, meu Deus, né? Aí com um pouco de ironia eu ainda respondi para ele assim: me desculpe, eu não tinha visto o seu nome no banco. E levantei. E quando eu levantei, aí a barriga ficou à mostra, né, para ele, e aí ele ficou muito sem graça. E engraçado, né? Ele ficou sem graça, sentou, as pessoas presenciaram este fato, continuaram sentadas, e eu fui até a Estação República em pé. Mas eu não estava doente, eu não estava com nenhum tipo de impedimento que me permitisse isso. Mas é exatamente o que você colocou. A nossa cultura, a nossa educação não permite nem mesmo que a gente lide bem com essas situações, né? Eu tive minha passagem pelo serviço militar, né? Então a gente aprende, como militar, a gente aprende que o meio de transporte ele é para civil, ele não é para militar. Então, se tiver lugar, você pode até sentar, né? Mas desde que não esteja fardado. Sim. Né? Mas se você não está fardado, você pode entrar, pode usar se tiver lugar. E se tiver extremamente vazio, você senta. Eu me acostumei tanto que até hoje eu não sento. É difícil, é muito difícil. Às vezes eu tô com a minha companheira, com alguém. Não, senta aí, senta. Não sento. Eu não também adianta. evito. Evitei durante as gestações, evitei quando os meninos eram pequenos, porque, por incrível que pareça, a gente acaba ficando constrangida. Esse senhor mesmo, esse lugar aí é meu. Mas é meu também, né? Porque aqui são essas pessoas que têm um uso prioritário, né, para esse assento. Então a gente vê tanto incômodo. A gente chega na complexidade da lei ter que determinar quem é a prioridade da prioridade. Exatamente, né? Um senhor, né, ali aparentando seus 60 e poucos anos, ou uma gestante, né? A gestante, por exemplo, agora mesmo, né, tem mais uma, né, ali o autista também incluído. Então, realmente a gente acaba... E o que mais me comove é que, assim, as pessoas no entorno, elas assistem aquela cena e ninguém faz nada, né? Então, eu não tô sentada no banquinho cinza, então não vou nem... eu não tô ali, então não vou nem me manifesto. E é uma questão cultural, né? Eu sei, por exemplo, que os meus meninos, né? Tenho 2 homens dentro de casa e eles lidam muito bem, sabe? Assim, então, assim, eles não sentam, se eles estão sentados, eles levantam, eles ajudam o senhor, a senhora, a grávida, a criança e etc e tal, porque é o princípio que a gente ensinou dentro de casa. A gente é uma geração que ia com a avó na feira. Tudo bem que era em troca do pastel, mas a gente carregava o carrinho de feira. Exatamente. Chegando nessa parte aí da complexidade da lei, que eu até brinquei que ia ter que definir quem é prioridade da prioridade. Você acha que a complexidade da lei, como ela está hoje, ela atrapalha de alguma forma dentro do direito previdenciário, que é o seu foco? Você sabe que a complexidade da lei, a diversidade de interpretações, sabe, a subjetividade de como hoje, eu vou chamar de o sistema previdenciário, sabe, analisa, interpreta, entrega benefício previdenciário. Eu vejo, sim, que isso tem atrapalhado muito, sabe, Virgílio? Eu venho daquela época, né, advogada desde a década de 90, então lá atrás, como que a gente analisava o direito de um segurado? Olhava as carteiras de trabalho, olhava o SB 40 e fazia um cálculo de média de 36 meses. Era assim. O SB 40, se constasse lá, exposto a óleo, graxa e querosene, já era o suficiente para o reconhecimento daquela atividade, daquele enquadramento, conversão, seja lá o que fosse. Hoje, são tantas regras, são tantos textos legais, então você começa lendo a Constituição Federal, a lei, o regulamento, um regulamento que regulamenta algo que não está na lei, aí você tem uma instrução normativa, você tem 10 portarias, você tem mais um monte de outras portarias, e aí você
memorando interno que ninguém tem acesso, só ao servidor. Aí você pede para o servidor a gentileza, ele não pode compartilhar, às vezes nem ele sabe. Nem ele sabe. Isso tudo tem, de fato, assim, tornado muito complexo a entrega, né, da proteção previdenciária. Então, hoje a gente não consegue dizer assim, quando uma pessoa pergunta, eu tenho 35 anos de contribuição, eu posso me aposentar? Poder pode. A gente só não sabe se vai conseguir. Aquela famosa resposta, né? Depende. Bom, você está com 35 anos. Quando você completou 35, qual é a sua idade? Vamos analisar qual era o requisito preenchido antes da reforma. E ao longo, né, de 90 para cá, eu já vivenciei inúmeras reformas previdenciárias. Só de emenda, dentro do regime geral, foram 2. A número 20 de 98 e a 103 de 2019. Mas nesse meio tempo, a gente viu um monte de outras. E eu estou só me limitando ao regime geral de previdência social. Então, eu venho acompanhando tudo isso que você fala assim, não dá para te responder assim, sem analisar documento. Imagina uma pessoa saindo da faculdade hoje e fala assim, não, eu vou lá para o direito previdenciário porque eu sei tudo. Imagina. Não sabe até porque na faculdade você nem tem, né, a matéria. E quando tem, ela está limitada a 6 meses, né, 6 meses mal dado. Assim, muito mal dado. E assim, mal dado no sentido de não há tempo hábil para você colocar ali com bastante clareza os requisitos, os benefícios e essas discussões que o colega vai enfrentar no dia a dia. Não dá para colocar 30 anos de experiência dentro de 6 meses de didática. Até porque daí você acaba tendo que eleger o que é importante você passar para aquele aluno ali na graduação naquele momento. O básico do básico. É o básico. Você só vai explicar para ele os requisitos essenciais ali para a entrega de benefício, quem são, quais são as prestações, pronto, o semestre acabou. E direcionar, falar assim, você vai procurar aqui. Aqui e aqui, pronto, se vira. Exatamente. Nessas mudanças todas aí, a vida de todo mundo embaralhou, né? E a palavra depende, que a gente aprende na faculdade, é a mais usada. É a mais usada. Você sabe que quando a gente se formou, né, a minha turma da faculdade, a gente fez a camiseta escrita assim, 5 anos de faculdade para aprender que tudo depende. E o depende gigante, né? E é bem assim, né? Sim, não, a gente não tem condição. Isso no direito previdenciário e em outras áreas também. Mas aqui o meu foco, né, a minha especialidade, no direito previdenciário, tudo depende. E essa é uma pergunta do dia a dia, né? Agora, em termos dessa tecnologia, o cliente ele não vai mais ao nosso escritório. Ele entra em contato com a gente pelo WhatsApp e ali mesmo ele já manda todo o seu texto com todas as suas perguntas. Posso? É fato? Tenho direito? Você fala assim, sem analisar documento, não vai. Tem como. Ontem, olha que engraçado, Virgílio, tem um dia da semana que a gente reserva para atender os nossos clientes. E um cliente, ele ligou, eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora. Eu falei, olha, aguarda, porque hoje eu estou no meu atendimento, eu vou atender todo mundo que está agendado. Depois, então, a gente conversa. Então, tá bom. E no final das contas, o que eu percebi? Ele precisava do benefício previdenciário dele por incapacidade para ontem. Eu falei, senhor, eu não vou conseguir resolver a sua demanda hoje. Não, mas eu estou passando necessidade. Eu falei, eu tenho certeza que o senhor está passando necessidade, mas a gente não vai resolver o seu problema hoje, não vou resolver o seu problema amanhã, não vou resolver o seu problema em menos de um mês. E aí eu fui percebendo uma frustração nele. E aí é um outro problema que a gente lida no previdenciário todo dia, Virgílio. Além dessa complexidade dos textos legais, a gente ainda tem o problema da ansiedade do nosso cliente, sabe? Então, assim, ele te encontra, ele faz o contato com você no WhatsApp, ali ele despeja, né, toda a sua frustração pelo benefício que não foi entregue ou que foi entregue indevidamente, né, não tão bem analisado assim, e ele quer uma imediatidade daquela solução. E você não tem isso para entregar. Humanamente não dá. Dentro do próprio instituto, eu sei que eu não posso falar muito pelo instituto, mas algumas coisas dá para a gente trocar de experiência. Estando lá dentro, a gente teve alguns treinamentos, principalmente de comportamentais, né? E sempre foi dito, a sociedade vê o INSS como tábua de salvação. Então, a gente tem que tomar cuidado com palavras, porque você pode tanto criar uma expectativa errada,
que vira numa frustração 10 mil vezes maior, como você pode frustrar de cara, às vezes uma pessoa que tinha até direito a alguma coisa, né? Então, sempre nesse sentido, né, a gente teve alguns treinamentos de tomar cuidado com o atendimento com as pessoas. Justamente por causa disso, o INSS é a tábua de salvação. E o cantinho da tábua de salvação é a advocacia previdenciária, né? Sim. Eles vão ali com o dedinho tentando subir. É. Porque às vezes aquele não do balcão, ele vai parar na pontinha ali do advogado previdenciário. Não, e você colocando isso, Virgílio, até vem um outro fato que é comum para a nossa advocacia. Doutora, eu acabei de ver minha simulação aqui do INSS, eu já posso dar entrada na minha aposentadoria. Aí eu penso assim, dá entrada, não é? Isso. Porque, assim, se você for explicar para ele, a gente já teve esses embates no escritório. Olha, a questão é que essa simulação, às vezes, ela não coincide com a sua realidade. Até porque o senhor pode ter inserido dados manualmente. Porque hoje, o maior desafio que Maura, eu enxergo na advocacia é você explicar para o cliente que não é daquele jeito, que não é desta forma. A semana passada eu fui, inclusive, confrontada em relação a isso. Mas o meu vizinho, ele se aposentou e no SB40 dele só estava escrito isso, isso e isso. Falei, bom, certamente então o seu vizinho é da época do meu pai, porque quando o meu pai se aposentou, também não precisava de tantas informações. Hoje a gente quase que tem que fazer uma decomposição do produto químico dentro do PPP para você poder justificar e ter o reconhecimento daquele agente. E hoje em dia não é mais assim. Então, Virgílio, hoje você explicar para o cliente que não é bem assim, que depende, que a TNU tem um posicionamento, o STJ tem outro posicionamento, que o Conselho de Recursos da Previdência Social tem outro posicionamento. Você fala assim, então, o que está acontecendo, né? Eu vejo, vamos lá, você com a experiência de 30 anos do lado de lá do balcão, e eu com a experiência de 20 anos do lado de cá. Vamos ver se você compartilha da mesma ideia que eu. Deveria ser uniformizado isso, né? Sim. Deveria sentar numa mesa, falar, ó, eu sou do Conselho, eu sou do TNU, eu sou do TJ, eu sou de qualquer outro lugar, eu sou da diretoria de benefícios. Vamos unificar? Não deveria? Deveria, Virgílio. Você sabe que internamente, né, esse é um segredo de Rádio Peão, a nossa esperança na IN 128 era isso. Uhum. Que tudo isso fosse uniformizado. Mas só que foi uma frustração, né? Porque ela veio naquele formato estranho, né? Uma instrução normativa que não normatiza nada, que ela cria os livros e... As portarias, não é? Trazendo os seus procedimentos. E olha só, e né, não Virgílio? unificou nada. Não unificou. Pelo contrário, tem ali disposições na instrução normativa que estão na contramão do que a TNU já resolveu. Por exemplo, né, a questão lá daquela... de você ter mais de 120 contribuições, uma vez assegurado esse direito, sempre ali o segurado terá 24 meses, né, de período de graça. Para a instrução normativa 128, não é bem assim. Aí você fala, poxa vida, aí o servidor, ele segue a norma e indefere o benefício. Aí você tem que entrar com uma ação no Poder Judiciário para que o INSS reconheça algo que já está sacramentado, né, no Poder Judiciário, seja lá em que esfera for. E isso é muito ruim para a advocacia, é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o Instituto como um todo. Mundo. Até porque a gente sabe que o maior réu é o INSS, né, na Justiça Federal. E por quê? Exatamente por conta desses conflitos. Jesus, gente, acontece de tudo quando você está aqui. Espero não tenha atrapalhado. Exatamente por conta disso. Você fala assim, gente, mas não é assim. E às vezes você até tenta, né, conversar com o servidor, mas é lógico, ele está ali, né, submisso à sua instrução normativa. E aí você fala, gente, por isso que o INSS continua sendo o maior réu na Justiça Federal, porque não existe essa unificação de entendimento. Não, essa matéria aqui, a gente já sabe que o Poder Judiciário interpreta de forma diferente. Vão levar a gente pro pau, como popularmente aí, né, a sociedade fala, e vai realmente ter ali uma procedência, vai ter que pagar atrasados, mas não é essa dinâmica que a gente vê que acontece. Sabe uma coisa que eu reparo sempre?
ainda mais fazendo algumas revisões, né? Até no próprio reconhecimento de direito. O enquadramento por atividade. Em tese, bastava ser a atividade. Ou seja, está na carteira. Sim. Ok. A gente não pode, o servidor não pode. A instrução fala que tem que ter o documento próprio, que hoje o documento próprio é o PPP. Né? Aí o documento próprio é confeccionado daquele jeito, né? Porque a empresa joga qualquer coisa ali só para ter o documento e acaba negando um direito que só a carteira já era o suficiente. Aí a gente precisa judicializar uma questão como essa, até porque a segunda instância, né, administrativa do INSS, o pessoal vem reclamando muito, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, demora reclamam, né, da remessa do recurso para, né, o Conselho de Recursos, para distribuição para a junta, para julgamento, etc. e tal. Então, veja que o negócio vai virando uma bola de neve e a gente segue sempre com essa insegurança. Ora, a gente fará o protocolo e vamos aguardar. Ah, mas não é causa ganha? Geralmente o cliente, né, faz essa pergunta para mim, mas já não é causa ganha? Não, infelizmente não é. Aí o que sobra aqui para gente? E equilibrando os pratos, né? Você precisa ali fazer um convencimento com o nosso cliente todos os dias. Está demorando no CRPS, está demorando no Poder Judiciário. Essa questão, ela realmente, né, a gente precisa aguardar que seja julgado. Veja o que aconteceu, Virgílio, com a tese da revisão da vida toda. Essa daí... A tese da revisão da vida toda, aquela possibilidade, né, de que o segurado inscrito antes, né, de novembro de 99 pudesse trazer todo no seu período básico de cálculo desde o primeiro vínculo. O STJ já tinha dito que sim, o STF também já tinha dito que sim, aí foi ali, né, opostos os embargos de declaração. A gente está aguardando os embargos serem julgados e aí o STF, numa outra ação, ações diretas de inconstitucionalidade, resolve que não. E aí, esta resolução impacta na revisão da vida toda. E aquilo que pra gente já era causa ganha, acabou, né? Então, você fala assim, gente, cadê de fato a segurança? Isso tudo por quê? Por conta dessas interpretações. Sim. Não, aqui a gente interpreta dessa forma e algo que a gente já tinha, ainda que não tivesse transitado em julgado, né, o tema 1102 do STF, mas mesmo assim, o que aconteceu no julgamento dessas ações diretas refletiram de tal forma que o direito acabou, né, aqui em março, abril desse ano. E aí, até hoje, o cliente fala assim, mas doutora, não tem nada para ser feito? Não, infelizmente não. Mas a senhora tinha dito que era causa ganha, mas eu conheço gente que está recebendo, até né? tem o que ser feito. Você já viu falar naquele DeLorean do De Volta para o Futuro? Então, você entra naquele carro, volta lá no passado e tenta mudar alguma coisa. Exatamente. Não tem o que fazer. Né? Mas enquanto essa ficção ela não se torna realidade, então a gente acaba realmente, né? A gente está todos os dias na corda bamba, Virgílio. É assim que eu enxergo o previdenciário hoje. Diferente do passado. Há um tempo desse, o escritório passou pela digitalização, né, de todos os nossos processos e eu e a minha sócia, a gente estava rindo, né, das nossas peças, do formato do nosso contrato de prestação de serviço. Estávamos rindo de, meu Deus, olha como era isso aqui no passado. E agora, não é mais. Você fala assim, gente... mudou muita coisa e ouso dizer que o maior prejudicado é o segurado. A segurada, a pensionista ou pensionista da Previdência Social. Na verdade, é a sociedade como um todo, Sim, né? Todos, então, é uma involução, não é uma evolução que sofreu, né? É um retrocesso mesmo, né? Em algumas hipóteses, a gente está, de fato, diante de um retrocesso e a gente vai buscando ali, nas entrelinhas, ver o que a gente ainda consegue, né, restabelecer de dignidade, de direito, de proteção social, Virgílio. É complicado. Muito. Vou voltar no PPP. Vamos voltar na atividade especial, que é matéria para discussão aqui de várias horas de podcast, de vários dias. Sim. A gente tem, que nem eu falei, a empresa faz de qualquer jeito e tem, por outro lado, tem a mudança da legislação, né? Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no episódio 1. Aliás, assistam o episódio 1 do nosso podcast, que eram uns embates
Previdência, trabalho, tá? Por isso que a gente tocou no assunto PPP. Vamos lá, dentro do PPP, o agente ruído, tá? A gente tem, ao longo da linha do tempo, algumas mudanças. 85, 90, muda para cá, o limite do ruído. O que você acha de tudo isso? Dessas mudanças? Que teve uma época que era menos, mais e hoje está no meio. Então, Virgílio, olha só. A gente precisa... Só, não querendo cortar o que eu já cortei. Juntando com aquela uniformização que eu comentei, você não acha que hoje falaram que não, os equipamentos de medição, decibelímetro, a forma de medição, isso e aquilo está mais avançado. Hoje descobriu que o homem ele não ouve só pelo ouvido, tem a vibração, isso tudo. Tal. A gente está na era da superinformação, da inteligência artificial. Então hoje, se a gente fixa um limite de ruído, ele não deveria valer esse mesmo limite para trás? Então, para trás, eu acho um pouco temerário a gente afirmar isso. Veja, lá vamos colocar assim, no início da linha do tempo, o decibel ele era menor, porque as nossas condições elas eram mais insalubres lá atrás. A medição ela não era tão precisa. Quando a legislação ela veio e ela majorou demais, eu enxergo que ali a gente teve um grande prejuízo naquelas pessoas que estavam já sujeitas a um limite de tolerância e cujas condições de trabalho elas se mantiveram prejudiciais da mesma forma. Quando ele estabelece esse meio termo, me parece que a gente fica mais ajustado com todo esse cenário que nós temos hoje em dia. Por que deixamos de ter enquadramento de categoria profissional para apenas e tão somente a comprovação de exposição a agentes nocivos? Lá no passado, nas décadas de 60, 70, início dos anos 80, de fato, a nossa condição de trabalho trazia uma exposição muito maior e uma presunção de nocividade maior. Com o avanço, né, de tecnologias, de recursos e tudo mais, a gente foi melhorando o nosso ambiente de trabalho. Então, eu penso, né, e longe de mim aqui de selar o assunto, mas assim, como o Virgílio me pegou aqui muito rápido nesse assunto, então assim, mas não deveria então estabelecer daqui para trás? Ora, talvez não, né? Porque assim, qual é o meu cenário hoje? Bom, hoje eu estou mais adaptada, eu estou aqui numa sala super bacana, a gente não tem tanta interferência do ruído lá da rua, nós já estamos num bairro em que já não é tão ruidoso por si só. Pós-pandemia, o ruído no mundo também acabou diminuindo. Então, olha quantas coisas que podem impactar e que acabam impactando, Virgílio, em toda essa avaliação de meio ambiente laboral. O que eu enxergo que a gente precisa tomar um cuidado é assim, ver o limite do corpo humano, né? O quanto que de fato o meu corpo ele aguenta em acima de alguns limites e isso para tudo, para gente, né? Físico, químico, biológico. Até porque eu acho que a depender da situação, a depender ali da análise, alguns suportam mais do que outros, Sim. não é? Alguns eles têm ali uma capacidade de absorver aquilo melhor. Então, é uma discussão bem complexa, mas que na minha santa ignorância de PPP, você entendeu? De toda essa composição, dessa análise que vai muito além, né, do ambiente de trabalho, da avaliação do ser humano, eu acho que a gente não poderia ver com outros olhos se tem que de fato retroagir ou não. Só penso que hoje a gente precisa pensar que é um grande problema que a gente tem. O INSS, ele reconhece a exposição a agente nocivo e ali vai enquadrar ou vai considerar todo o período especial de acordo com as informações que o empregador traz. Este é um grande problema, porque o empregado ele está sujeito às informações como o empregador ele lança. Por exemplo, na área da saúde, Virgílio,
quantos não são os enfermeiros que estão ali na linha de frente, vão na casa do paciente, quem é de atenção primária, vão até a casa, né, do paciente, estão expostos. E aí a gente recebe um PPP dizendo que ali ele está para executar ações administrativas, organizar o fluxo de trabalho, ser o líder, etc. e tal, e não coloca o que de fato condiz com as atividades daquele profissional da área da saúde. Então, assim, a gente vai ficar aqui nesse podcast num lugar agradabilíssimo o dia inteiro, né, para a gente discutir todas essas nuances. Veja, a gente já saiu do ruído, a exposição a agente químico, mas tudo girando em torno, de fato, desse reconhecimento. Eu te perguntei do ruído exatamente por causa desse pequeno período que majorou demais. Majorou demais, sim. Né? Eu pensei no princípio da retroabilidade da lei. Em favor do segurado, sim. Então, esse período, por exemplo, o primeiro período que era baixo o nível, mantém. Né? Isso é minha ideia maluca, tá? Não é... É só conjecturando alguma coisa. Então, ele subiu o limite e agora tá aqui no meio termo. Esse meio termo, usando o princípio da retroatividade, você trazer e nivelar até onde era menor. Tá. E aí, meio que eu anularia esse pico tão alto que foi estabelecido. Exatamente. Eu confesso para você, Virgílio, que ainda não vi nenhuma discussão sobre isso, né, de se manter, por exemplo, um nível médio. Isso eu ainda não vi, não sei se a gente tem jurisprudência a respeito. Podemos pensar juntos, né, pesquisar juntos e ver o que a gente pode construir. Me parece razoável, já que eu saio de um limite que já estávamos acostumados, entre aspas, baixo, tem esse pico lá no alto e volto. Você sabe que isso me faz lembrar, inclusive, das regras de transição cada vez que a gente passa por uma reforma previdenciária. Nessa última reforma da Previdência Social, a regra permanente, o homem só vai se aposentar aos 65 anos de idade, no mínimo 20 anos de tempo de contribuição, e a mulher, né, 62 e 20. Ah, então beleza. Nossa, mas e eu que já estou no sistema? Não, para você, Mauro, a gente vai fazer um meio termo. Você falando isso, me parece até que seria ponderável a gente então estabelecer uma média. Olha, era esse tanto, para você não sofrer tanto o impacto de ter aumentado demais, então vamos estabelecer aqui um nível médio, principalmente quando na sequência veio a diminuição de exposição ao agente. Eu acho que é algo que dá para a gente debater. Para mim, pelo menos, soa muito incoerente, né? Você ter aquele aumento bruto e diminuiu agora. Peraí, então, tudo bem que melhoraram as condições. Mas melhoraram, então hoje o limite deveria ser mais alto ao invés de ser mais baixo. Sim, não é? Entendeu? E você tem razão nessas suas ponderações, porque o que acontece? Poxa vida, da noite para o dia, um determinado período que eu trabalhei, mas eu continuava exposto a uma nocividade. A minha carga horária é a mesma, o meu... Não, e naquela data, as empresas não mudaram nada no layout, não colocaram manta ortofônica, não fizeram nada. O ruído tem nenhuma é o mesmo. adaptação, não é? O ruído é o mesmo. Sim. E naquela exata data mudou. Não, agora daqui para frente é 90, depois baixa para 85, mas daqui, né? Para mim soa muito estranho. Não, você tem razão. E todos os debates eles são válidos, porque isso nos provoca, são assim que surge, né? É a partir desses tipos de conversa que as teses elas surgem. Poxa, realmente eu nunca tinha pensado dessa forma. Se o ambiente é o mesmo, então o que a gente pode pensar? Talvez até já tenha algum estudo nesse sentido, e eu aqui ainda não tomei posse disso, mas eu prometo que eu vou estudar para a gente voltar. A gente volta. E a gente volta com mais pessoas. Com certeza. Para debater só esse assunto. Só o ruído. Até porque o ruído é um grande problema nos nossos reconhecimentos de atividade especial, seja atividade e bem dolorido, diga-se de passagem. Então, eu acho que vale muito a pena. Fica aqui uma proposta, trazer peritos, trazer profissionais que são especialistas somente na atividade especial e melhor ainda se a gente encontrar quem é especialista
especialista só em ruído para ver o que a gente já tem de estudo, né, científico nesse sentido. Os impactos, né, do ruído, da exposição nos vários ambientes de trabalho, né, por quanto tempo que existe. De repente aqui, olha, tá super silencioso, bem gostoso, porque é agora, né, ainda que né, na parte da manhã. Mas será que na parte da tarde é a mesma coisa? Será que quem entra numa jornada noturna, que aqui já é mais ruidoso, será que dá para considerar as mesmas, né, ter os mesmos parâmetros? Então é algo para a gente realmente, né, melhorar os nossos debates, viu, Virgílio? E é engraçado que, assim, existem leis que obrigam as empresas a ter esse tipo de laudo, né? Sim. O ambiente e tudo mais, porque a partir desses laudos que são confeccionados os PPPs, né? Não, e o ruído é um agente que sempre necessitou de laudo técnico. Então, para a Maura, que vem lá da década de 80 militando no Previdenciário, quando a gente pegava o SB 40, sempre a gente pedia para o empregado ou para a empresa, me apresente também o laudo técnico, porque desde lá de trás, ter o ruído acima do limite de tolerância no SB 40 não era sinônimo de enquadramento de conversão automático. Sempre careceu de laudo técnico, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar Agora, isso. deixa eu só fazer uma pequena provocação, tá? Não, é que o nosso podcast, ele serve... Ele não é só para advogados, também não é só para o cidadão. É para todo mundo que queira assistir. A gente está falando muito de enquadramento, da atividade especial... dita insalubridade, né? Tá. O que ela tem a ver com a insalubridade paga no Olerite? Pois é. E essa pergunta, que não é só do Virgílio, é do cliente de um modo geral. E eu vou te falar que é dúvida de advogados. Doutora, eu já recebo insalubridade no meu Olerite. Que bom, já é, né, ali um ponto a mais que a gente pode argumentar. Passo a mais. Sim, só que quem recebe insalubridade ou periculosidade no Olerite recebe por força do que está previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que tem parâmetros diferentes do que para a Previdência Social será considerado para essa conversão. Então, quando a gente fala de previdência social, de possibilidade de levar aquele período para aumentar o tempo de contribuição, a gente precisa olhar na norma regulamentadora se aquela jornada de trabalho para aquele agente qualificado como, né, nocivo à saúde do trabalhador, se está acima do limite de tolerância. Eu costumo dizer, para diferenciar, às vezes em alguma palestra, algum lugar que a gente vai falar, que é assim, a insalubridade que você recebe no Olerite é algo que te traz dano naquele momento. E a insalubridade que converte em tempo especial é vida que você perdeu. Sim. Né? Uma Porque boa explicação. a teoria mesmo da insalubridade pro INSS é vida perdida. Tá. Por isso que diminui o tempo de exposição de trabalho. Por isso que se beneficia, né? Você é retirado mais cedo do ambiente de trabalho, porque carvoeiro, você já... Sim. O exemplo de todo mundo, o carvoeiro. Carvoeiro, ele não aguenta 35 anos trabalhando naquela atividade. Se aguentar, é um Iron Man, né? Mas assim, por isso que veio a ideia da insalubridade para o INSS, diferente da insalubridade paga em Olerite. Exato, né? Não, mas essa é uma confusão que acontece na cabeça até de advogados. Até de advogado. Tá? E você sabe que você falando isso, né? Lá no escritório a gente também oferece, né, mentorias, né? Ali está sempre ali à disposição do nosso colega e ele também traz isso. Mas está aqui, professora, no Olerite, né? Desse meu cliente aqui, ele já recebe insalubridade. Perfeito. Então vamos analisar todo o conjunto probatório, né? Então ele já tem insalubridade no Olerite, ótimo. Mas qual é o limite, né? O quanto que ele ultrapassou do limite de tolerância? Vamos ver se dá para a gente fazer ali, né, uma equivalência e trazer a conversão. E aí a gente percebe que de fato todo mundo tem essa confusão. Sim. Né? E uma atividade que dá para usar como exemplo também para diferenciar é o bancário. O bancário ele recebe a insalubridade pelo atendimento, Sim. pelo estresse ali, né? Isso não significa que ele tem algum tipo de atividade especial que vai diminuir o tempo contributivo dele. Qual é o agente nocivo presente naquele, né, naquele ambiente?
Pois é. Aliás, eu quero matar. Fica a dica para algumas empresas, para alguns advogados também que apresentam o PPP, que o fator de risco tá lá. Postura, que mais? Ergonomia. Já vi várias. Estresse, exposição solar. Sim. A radiação Você sabe solar. que até da radiação solar a gente já vai, né, tomando conhecimento de decisões interessantes a respeito. Mas postura, ergonomia, o estresse... Uma radiação solar de alguém que não fica exposto o dia inteiro? Sim, não, aí não, né? Mas assim, qual é a radiação? Por isso que a gente precisa analisar o conjunto probatório, não é? Então, assim, tá lá no PPP escrito a postura, né? Qual é o agente nocivo? Postura. Meu Deus. Aí quando você pega as normas regulamentadoras, quando você pega ali todo um acervo de legislação, não existe a entrega ou reconhecimento de uma aposentadoria especial ou de possibilidade de converter porque eu fiquei sentada errado o tempo inteiro. Né? Se a gente for usar a postura como agente nocivo, a juventude hoje com o celular... Já tá tudo aposentado? Não, já vai entrar PCD, não é? Já vai entrar PCD. Né, já vai entrar PCD. Porque eu tenho, né, os meus meninos são da área da saúde, então eles estão sempre chamando a minha atenção, inclusive corrigindo a minha postura. Mãe, pelo amor de Deus, faz assim, faz assado. E eles estavam mostrando, aí eles até me trouxeram um exemplo. Fulano, que é um menininho de tantos anos de idade, daqui a pouco a senhora vai ver como que estará a postura dele. Ele já está propenso a isso, aquilo, eles vão descrevendo, sabe, todo... Eu falei, gente, que horror. Então, se a gente pensar nessa questão... E outra, de repente, né, Virgílio, eu fico sentadinha bonitinha no meu ambiente de trabalho, até porque ali, então, de tempo em tempo, a gente faz a nossa pausa, a gente está sempre ali, está sempre observado pelo técnico. Segue. Aí, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é se largar no sofá da sua casa. Senta de ali, qualquer jeito. Senta de qualquer jeito. Ali você assiste, você come, você dorme, você acorda, todo torto, né? Todo ali prejudicado. Então, onde é que está a minha ergonomia de fato? Está no meu ambiente de trabalho ou está nas outras horas que eu não estou à disposição do empregador, né? Então, olha quanta coisa que a gente tem para ponderar. A análise, ela é muito abrangente. Muito. Né? Não tem, hoje em dia não tem como você falar assim, é pontual. Por isso que hoje não é mais só atividade. Então, percebe por que então o legislador ele retirou de cena o enquadramento por presunção de atividade. Por isso que a gente precisa fazer prova da exposição a agente nocivo. Como a gente no escritório a gente lida, né, com os benefícios programados, certa vez nós pegamos um PPP de uma professora que tinha lá um indicador de exposição a agente nocivo. Nossa, quer dizer então que para aquele vínculo, naquela escola, eu posso considerar atividade especial? E aí eu pensei assim, a professora merece. Porque, você lidar com criança, seja lá com... O agente de risco, né? O apagador voando... Então, olha só, hoje em dia, o professor ele não está mais exposto àqueles agentes penosos. Ficar muito tempo em pé, muito tempo falando, né? Você ter que ter toda uma atenção ali para montar a aula, etc. Hoje, o professor, ele corre, inclusive, esse risco, né? O aluno não concordou, vai tomar uma cadeirada, né? A mãe do aluno não gostou, vai esperar o professor sair ali na hora do recreio e vai também, né, partir para as vias de fato. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu enquadrar aquela profissional porque não tem. O risco ele não é habitual e permanente. Ainda tem, mas a gente poderia pensar que é inerente à sua profissão, claro, não é? Olha, eu tô aqui dando aula a qualquer momento, uma Você cadeira sabe que vai pensando voar. nisso, eu estava aqui lembrando, né, da minha época de ensino fundamental. Foi nessa época que começaram a aparecer giz atóxico. Né? Que eu não vou revelar a idade, mas eu estudei na década de 90. Aí, quer dizer, comecei em 80 e pouco. Aí... Mais um pouquinho ele vai falar que ele começou em 1978, não, gente? 78 eu tinha só 2 anos. Eu não vou revelar a minha idade. Aí, e era engraçado que na escola que eu estudava, algumas professoras usavam uma luvinha, né? Porque o giz, ele resseca tudo, né? Aí começou a introdução daquele giz atóxico, né? E eu lembro bem que as professoras comentavam,
entre elas, né? Eu sempre fui muito observador, né? E elas comentavam que aquele giz estava legal, que era bom. Para você ver como que evolui as coisas, né? Então, aí saiu do giz atóxio, foi para lousa Lousa branca, branca. não é? E foi sendo aperfeiçoado. E agora é digital, né? Agora é digital, agora é um desbunde, não é? É um touch screen, você toca na tela, muda e etc. Então, assim, por isso, e em alguns pontos, é necessário a legislação previdenciária, ela passar por ali as suas reformas. Agora, é preciso, assim, dependendo, né, ali do ponto, um estudo atuarial, né, ouvir a sociedade. Sim. Então, eu sou, assim, da convicção de que a Previdência Social ela precisa passar por reformas porque a sociedade ela muda, não é? Existe uma evolução. Eu vou te falar como sociólogo. A gente aprende na sociologia, tem uma parte de antropologia dentro da sociologia, a gente aprende que o ser humano ele é plástico. Ele vai se moldando, né, de acordo com a evolução, né? E a psicologia fala que nós somos seres neuropsicossociais. Então, tudo vai moldando a gente, né? Então, tem realmente esse aspecto de mudanças. Há uns anos atrás, quando eu estava no auge, só o computador, internet, existia estudo antropológico dizendo que a próxima evolução do ser humano era ter 6 dedos. Né? Porque a gente evolui. Tanto que hoje não precisa mais do siso. A gente não come mais nada duro. O siso é um dente que futuramente não vai ter, segundo esses estudos, né? Só que a gente se moldou de tal forma que hoje a gente não digita mais. Se a gente mantivesse aquela característica de digitar muito, poderia ser que uma evolução da espécie era o nascimento do 6º dedo. Mas só que a gente mudou tudo. Agora dizem as correntes antropológicas que seremos todos corcunda. Mas já está ficando. Já está ficando. Né? Se você olhar para alguns jovens andando pela rua, você fala assim, meu Deus, essa pessoa, com certeza, ela fica o dia inteiro com a cara no celular. Não, e isso quando não está com a cara no celular andando, igual zumbi, esbarrando, né? Nos outros. Exatamente. Né? A gente tem relatos aí, a internet está aí para nos mostrar isso, né? De pessoas que vão ali, né, sofrendo acidentes porque exatamente caiu, né? Não viu que tinha um buraco, não viu que tinha uma escada, que a escada estava descendo, ele estava subindo, e por aí afora, não é? Então, é verdade. Mas é interessante esse seu apontamento, e vai acontecer. E, inclusive, Virgílio, o que a minha experiência de Previdência Social dita? Nós ainda teremos muitas outras reformas da Previdência Social. No escritório, a gente faz planejamento previdenciário de longo prazo, de médio prazo. Ah, doutor, então eu vou me aposentar em 2030 com essas regras? Eu falei assim, não. Provavelmente. Hoje, as regras são essas. Então, volte no ano que vem, preste atenção na mídia, porque até 2030, outras coisas, né, outras mudanças virão. Então, não dá para a gente assegurar mais nada para o cliente. E a mudança é diária, né? Hoje, com a velocidade da informação, a mudança é diária. Sim. É diária. Não saia da cama sem olhar o grupo de WhatsApp, não é? Que verdade. Você participa. Eu brinquei até num dos outros episódios do podcast que eu abro o meu e-mail corporativo, eu tenho no mínimo 4 e-mails da comunicação social avisando de alguma mudança. Lógico, nem todas são do reconhecimento de direito, mas são 4 mudanças ali. Pode ser do financeiro, pode ser do RH, mas todo dia tem mudança de alguma coisa. Tem uma portaria, tem um memorando circular. E a gente precisa fazer a leitura de tudo, Virgílio, porque o que acontece? Vai respingar em algum momento, vai respingar em algum lugar. Então, a gente precisa ter passar esses olhos em tudo que a gente vê. Quando eu fico ausente do meu WhatsApp, quando eu pego ele, tem 400, 500 mensagens. E aí você vai selecionando, você fala, nossa, aconteceu isso. Meu Deus, eu não tinha me atentado para essa portaria. E aí você vai ressignificando, reciclando tudo que você já sabe. Ou pensava que sabia. É verdade. Não tem como. E essa ressignificação faz parte. É o dia inteiro. Sim. O dia inteiro. Por isso que até a gente comenta com o pessoal que está se formando agora, que é um dos públicos nossos, é muito difícil você achar que você saiu da faculdade e vai
e vai para o topo, Uhum. né? Se você quer entrar, dar a cara a bater hoje, ela é um pouquinho mais difícil que no passado. Uhum. Né? Exige um pouquinho mais de suor, de tudo para você estudar da faculdade para trás, Sim. né? Até porque a faculdade não Ela entrega a gente para o mercado de trabalho. entrega né? assim. Dependendo de como você Mais levou ou aqueles menos, 5 né? anos, né? Você põe o pé no mercado de trabalho. Sabe, Virgílio, assim, como você tocou aqui no ponto de que o público, né, que assiste o seu podcast é um público jovem, me permita até, inclusive, dar um conselho, Mas claro. sabe? Quando você receber uma demanda previdenciária, situe tudo. Sabe assim, quem é o seu cliente hoje? É a Maura Feliciano de Araújo. Quantos anos ela tem? Quanto tempo de contribuição ela tem? E vá buscando elementos para que você reconheça eventuais direitos no passado e para que daqui para frente você possa orientá-la ao melhor daqui para frente. E assim, olha, estude tudo o que gira em torno daquele benefício. Eu falei ainda há pouco que eu sou pensionista e que o valor da pensão ficou muito ruim, porque o óbito do meu esposo aconteceu num momento em que o critério de cálculo é horrível. Porque se esse óbito tivesse acontecido antes de 2019, eu seria privilegiada com outro critério de cálculo, seria tudo diferente. Sim. Até para que o colega entenda o seguinte: doutor, eu quero dar entrada na minha pensão, mas eu quero a pensão de direito de 100%. Nossa, mas por que de direito de 100%? Não, porque hoje não é mais, mas a depender da data do óbito lá atrás poderia ser. Será que eu consigo? Então, a gente sempre tem que buscar o melhor direito para o nosso cliente. E sem estudar a história da Previdência Social, a gente não consegue nem explicar para aquela pensionista: senhora, o seu cálculo está certo porque hoje é 60% e ficou horrível e se contente com isso daqui, né? Então, é bem assim. Não tem jeito, não tem como. Quem está nessa área tem que estudar muito e tem que gostar de história. Tem que gostar de história. E se não gostar, vai ter que gostar do mesmo jeito. Vai ter que engolir do mesmo jeito, né? Pega uma coca, vai digerindo, pega a sua bebida de preferência que vai dar tudo certo, né? Mas é isso. É ruim essa parte, que é a hora que eu falo que acabou. E nem conversamos tudo que a gente queria. Pois nem começamos. Você nem perguntou qual time eu torço. É mesmo. Você não perguntou qual comida que eu gosto. É mesmo. Você não perguntou qual é o meu gosto musical. Não, o time agora eu fiquei interessado. Palmeiras. Então estamos iguais, pô. Hoje a gente tá gravando, eu não sei qual é o número do episódio, mas só hoje o pessoal tá sabendo que eu sou palmeirense. É mesmo? Olha, eu venho aqui pra falar de direito, direito. Mas nós somos seres humanos, então a gente torce pro Palmeiras. É direito na veia. A gente gosta de tomar uma cerveja, a gente gosta de dançar um samba, não é mesmo? Eu não gosto de dançar. Você não gosta? Eu adoro. Mas eu gosto de tocar. Olha, eu não toco nada, nem toco nem e campainha. Nem canto. Nem campainha. Hoje em dia você quase não vê mais campainha por aí. Você chama pelo WhatsApp e fala, tô aqui. Exatamente. Acabei de fazer isso com o Virgílio. Cheguei. Então, assim, se tem campainha aqui nesse espaço, eu não chamei. Mas é isso aí. Infelizmente, chegou ao fim. Não tenho palavras para agradecer a presença. Não adianta. Se eu ficar tentando palavras aqui, eu vou ficar engasgando e não vou falar nada com nada. Imagina. O privilégio é meu, né, de ter a sua amizade, de trabalharmos com previdência social, cada um na sua ponta. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de contribuir com o seu podcast e espero que a gente possa, né, voltar outras vezes, né, falar de outros temas. Estou sempre à disposição. Aqui a dica, né, para a mesa do especial, a mesa do ruído. A mesa do ruído. Olha que tema bacana. Nesse eu quero voltar, hein? Nem que seja para só ficar ouvindo. Não, a mesa do ruído a gente vai ter que fazer um podcast sem tempo. Exato. Né? E tem uns nomes bacanas para te indicar, você vai gostar. Vamos maturar essa ideia. Exatamente. E vamos dar um tapa no Flow, né? O Flow tem mania de podcast de 3, 4 horas, 5 com o ex-presidente, né? Vamos fazer 5 horas de ruído aqui. Você já pensou? E vai ter, olha, eu já tô até prevendo aqui, sucesso total. Vai sair do podcast, nós vamos pra rua. Vamos parar por aqui, que senão a nossa produção aqui vai brigar com a gente. Não fala que pode ir mais um pouco. Acabaram de fazer assim pra gente, assim, ó, vai. Não, né? aquele finalzinho a gente gosta de agradecer todo mundo.
eu agradeci a Maura, não tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para agradecê-la da presença, da amizade, do conhecimento, de tudo, enfim, né? Mas uma das coisas que eu sempre esqueço de agradecer é o pessoal do SampaCast, né? A gente está aqui no espaço do SampaCast, agradecer todo o pessoal desse espaço aí que a prefeitura criou pra gente, né? Não, e assim, se me permitam, gente, vamos explorar mais o que a nossa cidade nos oferece. Eu não conhecia esse espaço que eu estou aqui com o Virgílio, um espaço que está dentro da subprefeitura de São Miguel Paulista. Eu vou fazer, acompanhe aqui depois nos stories do meu perfil no Instagram e tem muita coisa que a gente pode usar e que é fruto do imposto que você paga para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Um espaço bacana para você fazer podcast, um espaço para você fazer uma reunião, aula, fazer curso, tudo. dar aula. Gente, bora curtir aqui a página, até se me permitem, olha o meu abuso aqui, mas olha só, vocês podem seguir. Tem aqui e-mail atendimento@adesampa.com.br. Você tem perfil no Instagram @adesamba. Tem também o @teia que eu já também me conectei. Muita coisa legal que a nossa cidade oferece e a gente não fica sabendo. Eu costumo dizer assim que não importa quem fez. Não. Eu não quero saber quem foi o prefeito, quem foi o vereador, de qual partido, disso, daquilo. O que importa é que é bem feito, né? E eu vendo o meu dinheiro de imposto bem aplicado, eu fico feliz. Exatamente. E fiquei sabendo mais. O espaço SampaCast não tem em todas as subprefeituras, mas uma rede como essa que que eu acabei de conhecer aqui, ela está esparramada em mais de uma unidade. Então, assim, vale a pena você buscar na subprefeitura da sua localidade, né? Entra no site do Adesampa, que Exatamente. é quem faz o gerenciamento tanto do projeto TEIA como do SampaCast. Entra no Adesampa, bota lá no Google, vai. www.adesampa.com.br. Acho que eu vou virar locutora. Bom, é isso aí. Para fazer a propaganda, a gente ganhou mais alguns minutos. Quem não chora não mama. Pois é. E é isso aí, pessoal. Não tenho palavras para agradecer. Eu costumo dizer que eu não vou pedir para curtir, não vou pedir para seguir, não peço nada. Eu só agradeço porque se você chegou até aqui, foi 10. Aí eu agradeço mesmo. Não precisa curtir, não precisa fazer nada. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.